Fala galera, bora para mais uma resolução de exercício? A água oxigenada decompõe-se lentamente, originando água e oxigênio. Essa decomposição pode ser acelerada de várias maneiras, por exemplo, pela exposição da solução à luz, ao calor e pela presença de íons iodeto. Tais íons reagem com a água oxigenada segundo o mecanismo proposto a seguir. Pois muito bem, pessoal, o que acontece aqui? O que a gente tem que ter a noção? Tá vendo que ela falou aqui, ó, que pode ser acelerada por diversas maneiras, tá? E nós temos dois mecanismos de reação, ou seja, duas etapas. A etapa lenta e a etapa rápida. Lembra que eu estava falando? Sempre quem manda na reação é a etapa lenta. Sempre. E sempre vai ter uma etapa lenta e o resto serão consideradas rápidas. O que é uma etapa lenta? Aquela que precisa absorver maior quantidade de energia. Por isso que ela demora mais tempo. Tá bom? É proporcional. Com base nas informações fornecidas, responda. Qual a lei de velocidade compatível com o mecanismo apresentado? Então, nós teremos 4 questões aqui, então vamos responder cada uma, né? E a gente já vai discutindo o que a gente tem que fazer em cada uma. Apesar de que vai ser bem global esse exercício. Como assim global? Ele vai ver bastante conceito aqui. Então, qual é a lei de velocidade compatível com o mecanismo apresentado? Quem manda? Etapa lenta. Então vai ser como, ó? V igual a K, que é concentração de água oxigenada, certo? Vezes a concentração do meu íon iodeto, tá? Tá vendo que ambos eu só tenho um mol de cada um? Então, quem manda é sempre etapa lenta. E o que nos interessa na lei de velocidade são apenas os reagentes. Tá certo, pessoal? Então, respondemos a A. Ele só quer saber a lei da velocidade. Ótimo, tá aí. B. Escreva a equação global. Bom, a gente vai aplicar como se fosse uma lei de Hess aqui, tá bom? Uma lei de Hess aqui, a gente vai somar as duas etapas, tá vendo, ó? Água oxigenada na presença de íons iodeto forma água e o ânion hipoiodato. Nós temos, ó, outra molécula de água oxigenada reage com esse ânion hipoiodato, formando água mais gás oxigênio mais o meu ânion iodeto. Tá vendo, pessoal? Quando a gente vai aplicar a lei de Hess, ou seja, soma cada uma dessas equações, ou dessas etapas no qual a gente está falando, o que acontece aqui em relação? O que a gente tem que fazer obrigatoriamente? Pensa da seguinte maneira. Nós temos que pensar assim. Ó. Nós temos, tá? Tudo que a gente tiver nos reagentes, a gente soma. Tudo que tiver nos produtos, a gente soma e eles continuarão nos produtos. E se nós tivermos no reagente e no produto, se eles estiverem em lados opostos, eles serão cancelados, ou seja, subtraídos, tá bom? Então eu já vou escrever a equação aqui completa, tá? A equação global, somando essas duas etapas. O que acontece? Então vamos lá. Se nós estamos somando água oxigenada, H2O2, nós temos aqui como reagente, não temos? Nós temos ela também aqui como reagente. Nós temos ela em algum outro lugar que não seja no reagente? Não. Nós temos os dois no reagente. Então, nós temos quanto de água oxigenada? Nós temos 2H2O2, certo? Vamos verificar agora quais os outros reagentes e ver se tem mais algum reagente, né? Eu vou riscar essas etapas aqui para a gente entender o que a gente está fazendo e depois eu apago, porque a gente vai ter que fazer uma outra interpretação aí, tá bom? Bom, nós temos aqui, ó, o ânion iodeto. Mas nós temos o ânion iodeto em algum outro lugar? Temos, não temos? Nós temos ele aqui na segunda etapa, né, na etapa rápida, ele como produto. Na etapa lenta ele é reagente, na etapa rápida ele é produto. Então vai ficar como, pessoal?
Eu corto. Por quê? Porque eu tenho apenas um ânion e iodeto de cada lado. Um menos um, zero. Agora temos mais o que de reagente? Não temos o ânion hipoiodato? Então nós temos aqui, ó. Iodato não, né? Iodito, tá? Desculpa. Hipoiodito. O que temos aqui, ó? Tá vendo que eu tenho, ó, IO- aqui como reagente, mas eu também na etapa lenta eu tenho ele IO-, mas como produto. Então a gente vai riscar o mesmo esquema que nós fizemos com o ânion iodeto. Fazendo o que com ele? Fazendo com que ele seja eliminado também. Então nós só temos água oxigenada no reagente. Agora, sobrou o quê? Não me sobrou uma água aqui na etapa lenta e outra água aqui na etapa rápida? Eu somo, porque ambas estão como produto. Então eu tenho o quê aqui, ó? 2H2O, certo? Mais 1 mol de O2. Tá certo? Então, essa é a nossa equação global. Tá legal, pessoal? Lembre-se, apliquei a lei de Hess nela aqui. Então vamos para C, tá? Deixa eu apagar aqui para que a gente... Apesar de que também não é muito difícil assim, né? A gente consegue ter essa noção, tá bom? Com base nas informações fornecidas, responda, né? C. Qual o papel do íon iodeto na decomposição da água oxigenada? Pois muito bem, pessoal. Tá vendo que nós temos o ânion iodeto aqui como reagente e o ânion iodeto aqui como produto? Na etapa lenta, reagente participa da reação. Etapa rápida é produto. Tá vendo que ele participa da reação no início, só que no final nós recuperamos o íon iodeto, ou seja, o ânion iodeto, tá bom? O que acontece aqui? Ele vai funcionar como? Tá vendo que a gente tem no início e recupera ele no final? Ele só pode ser considerado catalisador. Certo? Ele serve como catalisador. Porque tem outra coisa... Opa, desculpa. Porque tem outra coisa aqui, pessoal, que ele fala, ó. Essa decomposição pode ser acelerada de várias maneiras. Ou seja, como que a gente acelera uma reação? É exposição ao sol, né? À luz, ou seja, calor. E também, né? Pela presença do íon iodeto. Nesse caso, pessoal, como ele acelera, o íon iodeto tá lá. Acelera a reação? Catalisador. Eu vou diminuir a energia de ativação para acontecer isso. Tá certo? Então, uma informação extremamente importante, porque ele fala, ó, acelerada de várias maneiras. Uma é na presença de íons iodeto. Tá certo? Então, catalisador ele serve. E agora, a D. A D, pessoal, o que ele está pedindo? O que acontece com a velocidade da reação quando se aumenta a temperatura? Se ela é exposta e ela é acelerada quando a gente expõe ela ao calor, ou seja, aumenta a temperatura, o que vai acontecer com a minha velocidade? Acelera, tá? A velocidade aumenta. Então, eu vou escrever aqui, ó. A velocidade aumenta. Aí ele está pedindo o quê? Justifique, né? Explique. Por quê? Põe o ponto aqui e a gente vai continuar aqui embaixo. Aumentando a velocidade, aumentando o calor, aumenta a velocidade. Consequentemente, o que aumenta, pessoal? Aumenta o número de choques eficazes para que ocorra a reação. Então, o que a gente pode explicar aqui, ó? Porque aumenta o número de choque eficazes. Ou seja, lembra quando a gente estuda um pouquinho sobre teoria da colisão?
Exatamente isso. Apesar de que é um exercício, né, da Universidade Federal do Paraná, mas não é tão complexo assim, né? Ele fornece com que a gente tenha essa, vamos dizer assim, esse conceito bem linear. Esse exercício é legal porque ele te dá um conceito bem linear. Tá certo, pessoal? Então, tá aí mais uma resolução aqui do canal. Se você tiver alguma dúvida, pausa o vídeo, coloca aí nos comentários, que assim que eu visualizar eu já tiro a dúvida de vocês. Se tiver algum exercício também, coloca aí. Tá legal, pessoal? Então, eu te convido a ser membro por apenas R$ 2,99 por mês. Você tem acesso antecipado a todos os vídeos do canal exatamente aqui. Claro, você faz ajudar imensamente a comunidade crescer cada vez mais. E é claro que eu só tenho que agradecer todo o apoio e todo o carinho de vocês, porque vocês estão curtindo, compartilhando e comentando. O YouTube entende que vocês estão gostando e começa a divulgar para mais e mais pessoas. E também não se esqueça de se inscrever nos outros canais exatamente. Tá aí na descrição do vídeo. Tá certo, pessoal? Então, aquele abraço. Valeu!